Mahabharata, volume 2, capítulo 11, o Yudhishthira tem com Bhishma. Após descrever a Dhritarashtra os embates que resultaram na morte dos seus filhos, Sanjaya calou-se. O rei cego estava mais uma vez chorando, batendo contra o seu próprio peito e remexendo-se em seu faustuoso trono. Ai de mim! Tudo isto é minha responsabilidade, por que não dei ouvidos à vidura? Onde está agora meu sapiente irmão? Onde tudo isso há de terminar, ó Sanjaya? Ó Sanjaya, que refúgio existe a um homem idoso, fatigado e destituído dos seus filhos e demais parentes? Sanjaya tentava consolar o monarca à proporção que externalizava sua agonia. Pouco tinha a dizer, a Alfétena estava assumindo seu curso inevitável. Dhritarashtra fora avisado muitas vezes acerca das predizíveis consequências, e agora Bhima destruía sistematicamente seus filhos conforme fizeram o voto. Contudo, mesmo isso seria capaz de fazer Dhritarashtra enxergar seu erro? Sua autocondenação em nada era nova. Todas as vezes em que os Kauravas sofriam um revés, ele expressava seu remorso, mas tais sentimentos dissolviam-se tão logo tomasse conhecimento de que haviam vencido uma batalha. Mas reduzido ao choro soluçando do rei, Sanjaya prosseguiu descrevendo por completo a batalha, mas, como esperado, quando descreveu como Bhishma cortava o campo de batalha com uma morte personificada, o rei avigorou-se, ele projetou para frente seu corpo e ouviu atentamente Sanjaya narrar-lhe como o avô desbatarava as tropas Pandavas. Em seguida, Sanjaya contou-lhe o episódio da tenda de Bhishma. Dhritarashtra consternou-se porque nosso ancestre revelou como poderia ser derrotado. Como semelhante ato pode ser o dever seu? Acredito que seja fatigado devido à peleja. Não há incertezas de que ele está favorecendo os filhos de Pando em detrimento dos meus. Ai de mim, julgo que não serei capaz de ouvir a descrição do combate amanhã, no qual se dará a queda de tão grande herói. O Cárpido de Dhritarashtra novamente tomou a câmara vazia, na qual se encontravam sentados ele e Sanjaya. A lamúria chorosa ecoava pelo salão enquanto Sanjaya olhava fixamente para o assento ornamentado em que Bhishma costumava se sentar. Quando se aproximou, capítulo 12, que é a queda de Bhishma. Quando se aproximou o nascer do sol, no 10º dia, o som de milhares de tambores, símbolos, búzios e trompetas encheram o éter. Vestindo suas armaduras e reunindo suas armas sujas de sangue, os guerreiros preparavam-se para a batalha. Os Pandavas se organizaram a fim de que Shikandi estivesse à frente da formação em sua quadrilha. Bhima e Arjuna protegiam seus dois flancos, e atrás dele vinham Abhimanyu e os filhos de Draupadi. Então, abrindo-se atrás deles como um leque, todos os Panchalas, encabeçados por Dhristadyumna, Satyaki e Cekitana, mostravam-se prontos para o certame. Outros poderosos Ratas e Maharatas protegiam os pontos chaves da estrutura combativa. Com um jubiloso rugido, precipitaram-se de encontro aos Kauravas. Bhishma encontrava-se no centro de formação Kaurava. Duryodhana ordenou aos seus melhores guerreiros que o rodeassem e protegessem, enquanto sabia que os Pandavas tê-lo-iam como alvo. Até que detivessem Bhishma, incerto era o seu sucesso. O próprio Duryodhana manteve-se próximo ao seu avô, de modo a observar cuidadosamente os movimentos dos Pandavas. Os dois exércitos se entrebateram, a chacina teve início. Sabendo que provavelmente seria o último dia beligerante, Bhishma dedicou-se
supremamente. Se fosse morrer, faloria pelejando ao máximo de sua habilidade. Fazia choverem suas flechas sobre as tropas Pandava incessantemente, incontáveis homens, cavalos e elefantes caíam perante o assalto. Parecia que Bhishma estava presente em toda parte conforme percorria o campo de batalha. Todos os 5 Pandavas foram de encontro a ele e, não obstante atônitos diante do seu poder, mentalmente honravam-no. Com corações depressivos, olhavam fixamente para a sua pessoa exatamente como olhavam os deuses para Vritrasura. Como um incêndio devorando uma floresta, estava ele consumindo as forças adversárias. Colocando-se entre Bhima e Arjuna, Shikandi bradou em grande voz seu desafio e aventou 3 flechas contra Bhishma, as quais penetraram em sua armadura e atingiram-lhe o peito. Bhishma viu a sua ira ser incitada, mas com um leve sorriso respondeu-lhe aos brandos: Shikandi, em tempo algum hei de golpear-te nesta guerra. Mesmo agora és a mesma pessoa que fez anteriormente o Criador, e não és um rival à minha altura. Shikandi se enfureceu quando por seus ouvidos adentraram as palavras de Bhishma. És o destruidor dos Kshatriyas, o herói de braços formidáveis. Ouvi acerca de tua contenda com Parashurama e vi com meus próprios olhos tua bravura. Nada obstante, confrontar-te-ei, quer responda, quer não, matar-te-ei nesta batalha. Tem isso por certo, ó aflição de teus inimigos. Contempla as belezas deste mundo enquanto podes, porquanto não escaparás de mim com tua vida. Shikandi de imediato disparou outras 5 flechas, as quais transpassaram Bhishma na junção de seu ombro. Retraído, Bhishma afastou-se de Shikandi e atacou os guerreiros ao redor dele. Arjuna aproximou de Shikandi e disse: Mantém tua ofensiva sobre o avô, guerreiro de braços poderosos, ele não te poderá ferir e proteger-te-ei de quaisquer outros ofensores que venham em auxílio a ele. Hoje temos de derrubar Bhishma, ou testemunhar a humilhação de nossos homens. Shikandi anelava que Bhishma enfrentasse. Ele atirou enxames de velozes setas contra o comandante Kuru, flechando por todo o corpo, mas Bhishma não revidou. Recuando e movendo-se em círculo, Bhishma evitava Shikandi e, ao mesmo tempo, derramava uma tempestade de flechas sobre os Pandavas. Ele era secundado por uma grande divisão de elefantes e milhares de quadrigas. Duryodhana pessoalmente marechava suas forças cingindo Bhishma, a fim de assegurar que estivesse zelosamente aguardado em todas as direções. Urrando, Arjuna precipitou-se para dentro da refrega, despedindo incontáveis setas, cavou uma senda através dos Kauravas, conforme ele cortava as tropas, deixando para trás de si um rastro de devastação. Duryodhana alarmou-se e buscou por Bhishma. Ó Vetuosto, vê como minhas forças estão sendo arrasadas por um Arjuna encolerizado. Assim como um pastor fustiga o seu rebanho com um bordão, com o seu Gandava fustiva Arjuna nas tropas minhas. Ó imponente, ilustríssimo herói, desconheço outro refúgio afora a tua pessoa. Bhishma baixou seu arco e voltou seu olhar para Duryodhana. Ó melhor dos homens, escuta-me. Antes do começo da guerra, comprometi-me com o voto de matar 10.000 homens ao dia. Meu voto eu mantive. Agora hei de fazer uma promessa final. Hoje ou mato os Pandavas ou os Pandavas matam-me. Deste modo, abandonando minha veste morta no transcurso do certame, findo minha dívida para com a pessoa que foi o provedor de minha alimentação. Sem mais uma única palavra, Bhishma ordenou que seu quadrigário partisse e disseminou flechas entre as forças Pandavas, como o sol evaporando muitos corpos d'água com seus raios, privava de força todos os heróis que se aproximavam dele, havendo matado 10.000 velozes elefantes e 10.000 cavalos de batalha, juntamente com seus guerreiros,
bem como um total de 100.000 soldados de infantaria, viajava pelo campo de batalha como um incêndio em fumaça. Aos Pandavas não era possível dirigir-lhe o olhar. O Mahabharata, volume 2, capítulo 12, a queda de Bhishma. Arjuna novamente incitou Shikandi. Afronta Bhishma, ó herói, não experimentes temor algum. Derrubá-lo-ei de sua quadriga com minhas flechas afiadas. Shikandi novamente desafiou Bhishma, acompanhado por Drishtadyumna, Abhimanyu, Drupada e Virata. Arjuna, o Yudhishthira e os gêmeos flanqueavam-nos e juntaram-se à investida. Os guerreiros curos, entretanto, estorvaram o seu avanço. Um terrível entrechoque se deu entre os raivosos guerreiros. Flechas, lanças, chuços e massas cortavam os céus. Insuportável era o som da colisão das armas, misturando os gritos dos soldados. Com Shikandi à sua frente, Arjuna coçava Bhishma coleramente, vendo perseguir determinadamente o avô, e a cada vez mais próximo a ele, Dushashana interceptou. Com uma salva de flechas, deteve Arjuna, rejeitando o medo que despontava em sua mente. Opôs resistência ao Pandava, assim como faz a costa em relação ao mar. Os dois combatentes enfrentaram-se como Indra e Mayasura, do reino celestial, em tempos idos. Dushashana parou Arjuna com 25 setas depois que atingiu Krishna com outras 3. Manteiga clarificada se derramou sobre o ígneo agastamento de Arjuna enquanto este viu Krishna ser atacado. Sem longas flechas, Arjuna disparou contra Dushashana. Penetrando sua arma, beberam seu sangue e fizeram-no arfar em dor. Sem demora, respondeu com 3 flechas, as quais atingiram a fronte de Arjuna. O sangue cascateava por sua face e fazia Arjuna parecer tão belo quanto o Monte Mero, com suas cimeiras coloridas por óxido vermelho. Rindo sonoramente, Arjuna cortou o arco do Dushashana com 3 setas de ponta de lua crescente simultaneamente atiradas. De pronto seguiu a tríade delgada com mais 50 flechas de ponta de martelo, as quais despedaçaram a quadriga do Kaurava. Arjuna, logo em seguida, antes mesmo que a quadriga de Dushashana terminasse de se deitar sobre o chão, despediu contra ele 100 flechas de ponta cerrada. Sem descompor-se, Dushashana resistiu ao ataque de Arjuna, disparando contra ele suas afiadíssimas flechas, as quais derrubaram no ar os projéteis de Arjuna. Todos os guerreiros que viram esta estupenda façanha aclamaram Dushashana. O príncipe Kaurava sentiu-se encorajado e atirou outras 20 flechas, tendo Arjuna por alvo. Atingido, Arjuna queimou-se em fúria e flechou tão fartamente Dushashana que o príncipe se viu forçado a fugir. Com seu corpo inteiramente perfurado, correu por algumas centenas de metros e na quadriga de Bhishma subiu. Com todos os seus principais guerreiros à dianteira, ambos os exércitos reciprocavam numa brutal e intensa troca de armas. Bhishma tinha o apoio de Duryodhana, Drona, Kripa, Ashvatthama e todos os demais combatentes curos, ao passo que os Pandavas, apoiados por Drishtadyumna, Shikandi, Satyaki, Abhimanyu e os demais guerreiros aliados, confrontavam-nos. Eles lutavam como os deuses e os asuras. Assistindo no embate, Drona dirigiu a palavra a seu filho, cuja quadriga estava parada ao lado daquela sua. Parece-me, meu querido Ashvatthama, que Arjuna esforçar-se-á inteiramente de sorte a destruir Bhishma. Observo como ele flecha o avô vezes após vezes, mantendo o Shikandi ao seu lado. Chegam aos meus olhos muito maus presságios. Minhas flechas parecem cair de minha aljava e não se fixam apropriadamente no arco e na corda. Sinto-me carente de entusiasmo. Por todas as direções ouço os gritares de aves e bestas carnívoras. Mesmo a terra parece chorar de dor. O sol não brilha. Todos esses sinais indicam que nosso implícito ancestre logo se deparará com a morte. Drona urgiu seu filho a desafiar Arjuna. Esta não é a hora em que dependentes possam pensar em suas próprias vidas.
Fixando sua mente nas esferas paradisíacas, amado filho enfrenta o rugente Dhananjaya. Aquele herói, ao ostentar um diadema, está perturbando o nosso exército, assim como uma tempestade agita o oceano. Ouve os gritos plangentes dos homens e o constante golpes da corda de arcos. Apressa-te, dá o teu melhor na tentativa de represar Arjuna antes que ele destrua cada um de nós. Ashvatthama partiu de pronto, ajudado por Shalya, Kripa Bhagada, bem como por outros 6 Maharatras Kauravas. Todos os 10 guerreiros avançaram em um grupo conciso de encontro a Arjuna. Bhima desafiou os 4 quando compreendeu suas intenções. Todos os 10 exercitaram suas armas contra o respeitável Pandava. Mas ele em nada se abalou com o ataque. Ele grandiosamente assaltou cada um deles com suas flechas, cada uma das quais se assemelhava a uma das ardentes lanças de Indra. Os guerreiros Kauravas deram consigo completamente ocupados em confrontar somente Bhima. Com urros e de deleite impedia-lhes o progresso. Enquanto outros embates eram travados ao seu entorno, Arjuna centrava-se na quadriga de Bhishma. Após revidar um ataque de Sharma, ao seu irmão Chitracena arremeteu-se contra Bhishma, assim como o elefante arremeteu-se contra outro em disputa por uma aliar. Rapidamente, Bhagadatta, com seu elefante, impediu o caminho de Arjuna, mas o filho de Pandu tombou com uma saraivada de flechas ligeiras. Então Shikandi novamente se fez diante de Bhishma, e fez choverem sobre sua quadriga incontáveis flechas, malgrado o que Bhishma recusou-se a lutar e se dar em luta com ele. Suportou seu ataque pacientemente, ao mesmo tempo em que mantinha seu ataque contra os soldados que lhe eram auxiliadores. Bhishma assemelhava-se a Rudra no fim da criação. Ninguém dentro do alcance de suas flechas escapava-lhe. Unicamente Arjuna era capaz de suportar seus ataques e aproximar-se dele, juntamente com Shikandi, que prosseguia incólume. Quando apenas Arjuna e Shikandi restaram para combater Bhishma, Shikandi atravessou-lhe o peito com 10 flechas de ponta ampla. Bhishma fitou como se quisesse queimá-lo apenas com o olhar, mas não atacou. Instigado por Arjuna, Shikandi atacava Bhishma cada vez com maior ferocidade. Arjuna também disparava suas flechas de plumas douradas contra o avô. Bhishma dava combate apenas a Arjuna, desconsiderando os acessos de Shikandi, as quais o feriram por todo o corpo. Conforme Arjuna e Shikandi tentavam Bhishma subjugar, Dushashana o ocorreu. Aplaudido pelos Kauravas, resistiu sozinho às flechas dos 2 ofensores de Bhishma. Embora os outros quadrigários se houvessem manifestado em socorro a Arjuna, Dushashana os matou. O segundo filho de Dhritarashtra mostrou sua bravura, permitindo que Duryodhana fizesse mais tropas tomarem posição para a defesa de Bhishma. Arjuna se enfureceu, esgotado com sua tolerância, disparou flechas que atingiram Dushashana como raios. Tais flechas bravias despedaçaram sua armadura e atiraram-o no chão. Kaurava, caído fora de sua quadriga, levantou-se e correu. Desse inteirinho, uma grande força de guerreiros Kauravas cercou Bhishma em ato de proteção. Numerosos tribos bárbaras, trajando peles de animais e empunhando clavas e azagaias, atiraram-se em ímpeto em direção a Arjuna. Milhares de outros soldados, bradando seus gritos de guerra e arrojando lanças de ponta serrada, galopavam com o mesmo intento. Indiferente aos ataques, Arjuna tirava flechas chamejantes, munidas de poder místico, lençóis de setas ígneas varriam as formações bárbaras. Era o número daqueles que caíam milhares e milhares de centenas, tornando o lugar intransponível. Aqueles que não pereciam davam as costas e batiam em retirada. Arjuna retornou sua atenção a Bhishma, que agora tinha o amparo de Duryodhana, Kripa, Shalya e consideráveis outros filhos de Dhritarashtra, todos os quais exercitavam suas flechas sobre Arjuna. Os outros 4 Pandavas executavam ação ofensiva contra os protetores de Bhishma. Numerosos guerreiros Kauravas eram mortos pelos filhos de Pandu, que atiravam suas setas abrasadoras.
Bhishma e Arjuna lutavam como dois leões. Nenhum deles era capaz de encontrar alguma falha nas defesas do seu oponente. Ambos invocavam armas celestiais, as quais o outro neutralizava. Reciprocamente, louvavam as proezas um do outro à medida que se enfrentavam. Arjuna cobriu de flechas a quadriga de Bhishma. Valendo-se da oportunidade, outros guerreiros Pandavas apresentaram-se em suporte a Arjuna. Amparados por inumeráveis quadrigas, Bhisma, os gêmeos, Drishtadyumna, Satyaki, Abhimanyu, Ghatotkacha e outros principais combatentes Pandavas forçavam o recuo do inimigo. Duryodhana e os melhores dos guerreiros Kauravas defendiam-se. Emergido debaixo do ataque de Arjuna, Bhishma atacou todos os seus heróis que cruzaram seu caminho. Bhishma fez chover em flechas mortais, os quais destruíram toda a divisão dos guerreiros sobre as quadrigas de Satanika. Ao mesmo tempo, refreava o ataque de Arjuna, bem como os ataques de outros beligerantes. O comandante Kuru parecia divertir-se conforme batalhava contra centenas de guerreiros. Ele dançava sobre sua quadriga como se houvesse recobrado sua juventude, como o sol nascente dispersando nuvens, dispersou as forças pândavas com suas flechas solares.